Sou Mãe, Insights da Vida Materna, um podcast de Somaia Thomas. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Sou Mãe Podcast Insights da Vida Materna é aquele lugar onde as mulheres que já são mães, que ainda não são, as que querem ser e as que não querem, ficam com o coração quentinho. É um local de acolhimento com conteúdo que pretende apoiar mulheres que decidem ou não ter filhos e prosseguir na carreira. Eu sou Rosana Faber e tenho o prazer de ter aqui comigo a responsável por trazer este conteúdo riquíssimo e muito importante, a autora Somaia Thomas. Mãe de um casal de filhos, esposa, empreendedora, Somaia atua como mentora e coach de carreira para mães, dentro e fora das empresas. É também voluntária em projetos para o desenvolvimento e empoderamento de mulheres. E agora também podcaster, né, Somaia? Oi, Rosana, você viu que chique? Agora eu também sou podcaster. E é muito bom estar aqui com você novamente. Hoje, especialmente, eu quero iniciar esse episódio agradecendo a todos e todas que enviaram mensagens carinhosas e feedback sobre o episódio número 1. Está sendo um prazer e uma honra trabalhar com você, Rosana, e a sua equipe aqui no Braço da Vitrola, neste podcast, que tem como objetivo a minha intenção de coração, que é trazer mais consciência para as pessoas sobre a chegada da vida no trabalho. Esse episódio faz parte da série Mulheres Muito Além de Março, que na verdade é uma hashtag que eu venho utilizando há quase um ano nas minhas redes sociais, e que diz muito sobre o significado do Dia Internacional das Mulheres. E também sobre a forma como celebramos este dia que veio mudando ao longo do tempo, não é verdade? Mulheres Muito Além de Março. No episódio de hoje, nós vamos colocar os holofotes nas críticas que as mulheres mães geralmente recebem quando decidem também progredir na carreira. Sou Mãe Podcast Insights da Vida Materna é um toque sobre a chegada da maternidade no trabalho, sob diferentes perspectivas. Enfim, vamos aí passar por vários assuntos, não é, Rosana? Delicados, até polêmicos. Vamos falar de vários dilemas, tabus, preconceitos, para que possamos também percorrer por soluções e alternativas para desvelar os tais assuntos da mulher e da maternidade no trabalho. Sou mãe. Uma profissional dedicada e com uma carreira brilhante. Mãe de uma menina de 3 anos, recebe uma demanda que supera todas as suas expectativas: trabalhar no exterior. Qual a decisão mais acertada? Levar ou não a filha? É nessa situação que se encontrou Maria, nossa personagem do episódio de hoje, que teve seu nome trocado para preservarmos sua identidade. Maria, apesar de paulista, atuava no Rio de Janeiro há algum tempo. Contratada como gerente, em 3 anos chegou à diretoria da filial brasileira da empresa. Maria levou um tempo até que se adaptasse à nova cidade e às novas rotinas. A chegada à diretoria pareceu devolver um pouco da estabilidade que abandonara em São Paulo, quando decidiu jogar todas as suas fichas em nome de melhores chances profissionais. Após a promoção, conheceu Marco, a paixão chegou, e Paula, uma garotinha de grandes olhos castanhos, também. Quando tudo parecia estar encaixado em sua vida pessoal e profissional, um novo desafio foi lançado pela vice-presidência. Maria deveria ir para Hong Kong para ministrar um treinamento e aprender sobre o modus operandi dos colegas da filial chinesa. Até então, Maria nunca havia ficado longe de Paula. Determinada pela ideia de levá-la para a China, foi ao pediatra para orientações. Entretanto, à medida em que a consulta acontecia, viu seu objetivo ruir. Após ouvir atentamente o discurso do médico, concordou com ele. Seria muito melhor para Paula ficar no Brasil. E é isso, Maia? Será que mais tarde a Paula perdoou a Maria? Ah, Rosana, essa história nada tem a ver com a filha perdoar a mãe. A questão aqui é sobre os desafios que a vida nos apresenta frente aos nossos objetivos e sonhos de carreira. Muitas de nós fazemos planos, nos esmeramos na busca de alternativas
e de encontrar os melhores caminhos para viabilizar esses sonhos pessoais e profissionais. E por vezes, quando entendemos que temos todos os recursos para viabilizar estes sonhos e realizá-los, conquistá-los de uma vez por todas, vem a vida e nos apresenta uma variável que até então nunca foi imaginada. E este é o caso da Maria. Apesar dela ter muita clareza dos seus objetivos, dela ter feito uma linda jornada até a posição de diretoria para o Brasil naquela companhia, nunca sequer questionou que o próximo convite na escalada de posições ainda maiores e ainda, onde nós temos um menor percentual de mulheres na liderança, viria sua gestora, a vice-presidente, com uma oportunidade única de ampliar a visibilidade profissional dela rumo a esse sonhado topo, num segmento que é bastante masculino, digamos assim, e lá, do outro lado do mundo. A Maria, ela levou a proposta de ir para Hong Kong para casa e planejou com seu marido, o Marco, como seriam aqueles meses e tudo que seria necessário para ter uma rede de apoio lá na China, e decidiram quem iria acompanhá-la para cuidar da filhinha deles, a Paula, né? Bom, a Paula na época tinha 3 anos e elas sequer tinham ficado um final de semana longe uma da outra. Essa questão de perdoar, então, que você traz na pergunta, Rosana, só apareceu na cabeça e no coração da Maria após a consulta com o pediatra. Maria, obviamente, nessa etapa de próximos passos rumo à viagem, queria saber tudo que deveria levar com elas em caso de maiores necessidades e também sobre alimentação e rotinas. E aí aquela grande pergunta, quase que cirúrgica, atingiu a Maria. Você está levando a sua filha porque ela vai ficar melhor por lá com você ou porque você vai se sentir melhor? Isso não estava no roteiro da Maria. Como lidar com essa verdade que o pediatra tinha colocado ali na mesa, na frente dela? Então, Sumaia, qual você acha que foi o dilema principal que ela viveu? Aceitar ou não a proposta de ir para o exterior ou ir para o exterior com ou sem a filhinha dela? Então, Rosana, na verdade, o primeiro dilema que você citou não existe, porque ela já tinha tomado essa decisão, ela já tinha aceitado a proposta. Afinal de contas, era uma proposta por um tempo determinado, 4 meses, não é? Então, seria intenso, mas tinha um objetivo de trabalho claro que iria potencializar as oportunidades de crescimento, né? Que daria uma maior visibilidade profissional no mercado de trabalho, ampliaria também a relação entre as filiais brasileira e chinesa. Então, ela não teve dúvida sobre dar o sim. Eu aceito a proposta. Ela deu, assim, foi rápido nessa decisão. O dilema central, a questão aqui que você está me perguntando, é o que não estava no script interno dela, que era o quê? Ir ou não ir com a filha. Porque a Maria estava determinada rumo aos seus objetivos. Ela tinha o apoio da família, né? E isso é algo tão importante para a gente, tão fortalecedor num momento como esse. E esse dilema sequer passou pela cabeça dela como uma hipótese, né? Até o dia da consulta com o pediatra. Então, quais seriam as consequências de mudar essa decisão? Sabe? Pensar em voltar atrás e falar com a gestora sobre não ir? Então, todos os questionamentos que vieram depois da pergunta do pediatra começou a fazer sentido, que não seria bom para Paula ter tantas mudanças na sua rotina infantil, num local onde a mãe passaria quase que dia e noite trabalhando e estudando. E aí ela decidiu ir. Sim, ela foi, depois de concluir em família que o melhor para Paula seria seguir com a rotina no Brasil, com a mesma rede de apoio que ela já tinha, né? E sob os cuidados do pai. Quando a gente trabalha tempo integral fora de casa, temos filhos pequenos, precisamos ter uma rede de apoio para que nos ajude a cuidar dessas crianças. Esse apoio pode variar, né, e pode vir da família ou pode ser contratado, como é oferecido por instituições e profissionais. A gente ainda vai falar bastante sobre isso aqui, sobre o que é ter uma rede de apoio forte, como escolher bem essa rede. E isso aconteceu com a Maria. Perfeito. Nada mudou na rotina da Paula.
tudo foi mantido. E isso é muito importante para as crianças. Na verdade, a maior mudança aconteceu para Maria. Mas nós adultos, apesar das dificuldades em nos adaptar às vezes, temos a habilidade de flexibilizar e compreender o melhor de todo esse processo. Portanto, é mais fácil para nós do que para uma criança. Além do mais, a Maria ficou em contato com a Paula constantemente. A nossa internet já era bem boa há 10 anos atrás. E acho que vale colocar aqui também, Rosana, a gente fica muito impactado pelo nosso entorno. É o nosso entorno que julga muito dessas decisões, não é? Quantas pessoas estão nos ouvindo agora e já estão comentando, falando, pensando, imagina, como, que coragem. Não. Deixar a filha para uma posição maior por conta da carreira, nem pensar. E o pai? E o pai, não é, Rosana? Não é só para pôr no mundo. O pai também é responsável, né, pelo cuidar. Acho que tem um outro ponto que eu queria trazer aqui, que é sobre... Vamos imaginar a cabeça da Maria. Até aceitar que para ela isso seria o melhor, porque eu te disse, ela estava determinada, né? Até ela aceitar, então, que seria o melhor para todos, ir sem a sua filhinha, é aquele processo. A razão concorda, a cabeça diz sim, mas o nosso coração... Como é que fica nessa hora? Eu sofro de pensar, de me colocar no lugar dela. Entretanto, a questão aqui é que o dia a dia dela, lá da Maria, não ofereceria mesmo muito tempo de dedicação e curtição, como a gente gosta de rolar com as crianças nessa fase de idade, né? 3, 4 anos. Certamente, a Maria também pensou no como o entorno, né, a criticaria e como a própria filha analisaria isso no futuro. É muito desse pensar, é quase pensar sem parar, quase que sem respirar direito, que nos traz esse sofrimento por antecipação. Em muitos casos, é preciso dar espaço para o sentir. Então, vamos pensar, né? Como é que foi depois de uma semana, de 2 semanas, naquela rotina de reuniões, treinamento e estudo? Como é que a Maria se sentia? Como é que a filha se sentia, não é? Em casa com os pais e avós? Então, trazendo um pouco para esse nosso momento ainda de pandemia e com tanta tecnologia a serviço da comunicação que foi desenvolvida nos últimos 10 anos, como está mais fácil manter os relacionamentos e acompanhar tudo o que acontece com uma pessoa amada em qualquer canto do mundo. Eu acho que é a saudade do colo que dói, não é, Rosana? Ah, com certeza. E agora eu vou lançar aqui uma provocação pensando num mundo mais equânime e como nós diferenciamos ainda homens e mulheres. Se esse convite fosse feito ao marido dela, um Marco, você acredita que ele viveria os mesmos dilemas que ela viveu? Essa sua provocação é excelente, Rosana. E eu vou tentar, tá bom? Evitar generalizações, mas trazendo... considerando, na verdade, né, o nosso contexto de fatos históricos e culturais, esse lugar de esforço e sacrifício do homem provedor seria muito melhor compreendido. E a esposa, assim, que tinha uma atuação em menor escala no mercado de trabalho como uma profissional, imagina, uma profissional executiva, a gente nem via isso, né? A mulher, ela ficaria em casa cuidando da filha, pois assim eram os papéis, né? Era assim essa divisão. O homem profissional provedor e a mulher mãe profissional do lar. Então, o entorno, eu acredito, não se chocaria com o fato de um pai ter deixado a família temporariamente para se desenvolver na área profissional. Aliás, nem se cogitaria os verbos deixar, entre aspas aqui, né? Abandonar, no caso do homem, pois é algo esperado, né? Um outro parênteses aqui, acho que vale, Rosana, é que esses verbos, eles são vícios de linguagem, pois ninguém deixa ou abandona uma criança para ir trabalhar. Deixa? Você conhece alguém que faz isso? Não, eu não conheço. Você, na verdade, o que você faz? Você escolhe alguém, né? Você decide por uma instituição de confiança para ser sua rede de apoio nos cuidados básicos e diários de uma criança, desde bebê, mesmo que você precise desse apoio
desde quando é bebê. Então não tem abandono, e sim muito cuidado com essa decisão. E voltando à sua pergunta, né, sobre a nossa personagem de hoje, eu conhecendo um pouco dessa família, eu tenho clareza que o Marco e a Maria planejariam viver essa experiência juntos se ele fosse o convidado. Ele não pensaria em ir só com a Maria, porque afinal de contas, quem vive essa questão do apego e do cordão umbilical somos nós, as mães. Certamente. E Sumaia, você acha que ela viveu aquele sentimento de culpa tão conhecido por nós ou não? Ou ela aproveitou bem esse período? Conta um pouquinho mais sobre o dia a dia dela e sobre essa relação com a culpa enquanto ela estava em viagem. Vou comentar antes que as pessoas falam assim, você vai viajar a trabalho, todo mundo não te imagina trabalhando, todo mundo te imagina passeando, né? Você foi em tal lugar, você foi em outro, você comeu nesse restaurante? Então, assim, fecha parênteses, porque sempre ouvi isso. Mas sim, foi uma oportunidade incrível, como eu te falei, de visibilidade, de aprofundamento do negócio da empresa para Maria, né? De conhecimento de mundo, de competências técnicas e de aprendizados internos importantíssimos. Foi uma experiência fortalecedora também como pessoa, né? Porque com certeza, com o passar do tempo, a segurança de que ela tinha tomado a decisão mais acertada veio. Mas até viver, até experienciar tudo isso, as dúvidas, a culpa, todos os si consumiram a Maria, né? E a gente vai falar mais de culpa, eu sei, em outros episódios, mas eu já queria dar aqui uma dica, um spoiler, aprofundar um pouquinho, que a culpa ela aparece quando a gente tem dúvida, quando a gente se frustra, não é? Quando a gente não dedica tempo suficiente para tomar as nossas decisões. E as decisões, as melhores decisões, não são só aquelas onde a gente acerta, são aquelas que a gente fica bem com elas mesmo quando dão errado, quando você tem aquela certeza de que você se pergunta e fala assim, eu fiz o melhor que eu pude? Eu fiz o melhor que eu pude. Foi a melhor decisão que eu podia ter tomado naquele momento, né? E a Maria, sim, aproveitou muito bem aquele período para estudar, para passear, para conhecer. O estudar o inglês para ela era uma competência super importante para a qual ela se dedicou bastante, afinal de contas ela tinha uma posição executiva numa empresa internacional e esses estudos tomavam o resto do dia dela após o trabalho. Então imagina, o que ela faria de verdade com a Paula naqueles curtos intervalos de tempo e como seria a vida num hotel por 4 meses para uma criança? Por mais estrelas que tenha um hotel, 4 meses é muito tempo para um lugar que não é o nosso lar. Essa viagem deu a Maria aquele passaporte que faltava para conquistar o topo profissional na companhia. Ou seja, entender que a melhor decisão nem sempre é a mais agradável, a princípio. Mas o Senhor Tempo mostrou que foi a melhor decisão para todos os envolvidos, e todos mesmo, pensando aí na família, na posição dela na empresa, para a filha. E que bom que a Maria teve o apoio da família, que na realização desses objetivos. Que bom que a Maria teve sempre bons profissionais por perto, que serviram de mentores e coaches para ela nessa jornada. Aliás, nessa jornada das mulheres rumo à liderança, quanto mais se sobe, mais a solidão aparece. Pois estrategicamente precisamos cuidar com quem compartilhar os assuntos, os temas, selecionar o que pode ser compartilhado. E se você que nos ouve, vai aqui uma dica. Se você está nesse caminho, procure fazer parte de um grupo de executivas que tenha valores, regras, princípios éticos bem estabelecidos, onde vocês possam trocar, se apoiar e orientar umas às outras nessa escalada. Bom, Sumaia, ainda voltando à questão da culpa, eu gostaria que você se aprofundasse mais na questão da culpa materna. Claro, não só no caso da Maria, Rosana, mas o que é essa tão falada culpa materna? Quando é que a gente se culpa? Quando a gente se sente culpada? A culpa aparece quando alguma coisa não dá certo do nosso ponto de vista. Ou quando tomamos uma decisão, como eu falei, e dá errado e a gente se arrepende, fica insatisfeita. E talvez fique mais evidente
quando nós nos frustramos por não fazer algo exatamente como gostaríamos. O ser humano não quer errar, só acertar. Conhece o Tony Robbins? Um famoso palestrante motivacional? Conhece? Pois é. Ele diz que todo ser humano quer ter prazer e evitar a dor. E eu concordo com ele. A gente faz isso o tempo todo. E se você pensar aqui comigo, analisar o caso da Maria, foi assim com ela também. Foi assim quando ela pensou em levar a filha com ela para a China. Ela queria evitar a dor de ficar longe da filha. Não queria se sentir culpada por não levar a filha. E também depois, quando ela optou pelo contrário, por deixar a filha e viajar pelo desafio profissional. Mas aquele progresso na carreira era bastante importante. Então, sobre a culpa, eu também gosto muito de uma fala da Cris Guerra, que é uma escritora e uma mãe que viveu o luto do marido durante a gestação ainda. Ela fala que a culpa toma café lá em casa, mas não fica para dormir. E nós somos seres únicos. Nós precisamos acolher a culpa, cada um a seu modo. Precisa tomar lá um cafezinho para entender o que é, qual é o motivo da visita dessa culpa. Elaborar em cima disso, fazer escolhas, pensar em alternativas para que ela não volte a aparecer. O não ficar para dormir, para mim, significa não ficar remoendo em cima daquilo muito tempo, não se martirizar, não se torturar por algo que deu errado, ou que você não gostaria que acontecesse naquela relação entre mãe e filho, naquela relação entre gestor, enfim, no trabalho. A culpa é um sinal de alerta. E aí eu queria convidar todos que estão nos ouvindo a pensar aí, quando foi a última vez que você se sentiu culpada? E o que tal acontecimento te traz de informação? Hashtag fica a dica. Eu acho que até a gente poderia fazer um episódio sobre culpas maternas. Rosana, o que você acha? Se nossos ouvintes nos enviarem perguntas e suas histórias, não é mesmo? Certamente. É um incentivo para nós aprofundarmos aqui a questão da culpa materna. E, Sumaia, além da culpa, quais podem ser outros impactos de uma decisão como essa na vida? Bom, alguns dos impactos, e acho que não dá para a gente cobrir todos eles aqui hoje, até porque depende muito de cada pessoa, mas eu gosto de ressaltar a questão da realização profissional, que está bem focado aqui no tema da Maria. Pois, imagina aqui, pensa aqui comigo, que impacto teve essa decisão na carreira da Maria? Eu já posso contar o que aconteceu com ela? Com certeza. Nós estamos curiosos para saber. Bom, ela foi como diretora responsável pelo Brasil. Quando voltou de Hong Kong, ela assumiu a diretoria do segmento para a América do Sul. E muito pouco tempo depois, ela assumiu a diretoria global da companhia. E se tornou responsável por 98 países. Olha só que conquista! Depois de alguns anos de muito trabalho lá, já mais recentemente, ela fundou a própria empresa por conta de toda essa bagagem, de toda essa experiência de vida profissional e pessoal, e ela oferece um serviço inovador na empresa dela hoje. Então, quando você me pergunta quais são os impactos de uma decisão como essa, né, no médio e longo prazo, eu queria te fazer uma pergunta. O que diria a filha dela, a Paula, ao ver uma mãe feliz? Ou uma mãe que talvez passasse a vida dizendo: eu fiz tudo por você, eu deixei de seguir meu sonho de carreira, eu deixei de ir para Hong Kong. E a gente ouve isso ainda um pouco, né? Tem a ver com a experiência, a referência de cada um. E é por isso que o equilíbrio entre os diferentes papéis, os nossos diferentes papéis, não significa um caminho linear. Cada área merece a devida atenção. E de tempos em tempos é preciso checar as prioridades, né, desses papéis. A mulher vem antes da mãe. Então, considerar o desejo, expectativas pessoais e profissionais são importantes para essa tal felicidade que buscamos tanto. E o trabalho é um dos pilares da felicidade. Ele nos traz o sustento, o sentimento de pertencer, de ser útil no mundo. E pensando um pouco mais para frente, na relação com os filhos e no desenvolvimento deles, que também serão adultos e que tanto nos preocupa, se você não estiver feliz no seu trabalho, com você mesma,
que exemplo você vai acabar passando para o seu filho, para sua filha? Se você fizer do tipo, ai, a mamãe adoraria ficar com você em casa, brincando, mas a mamãe tem que trabalhar, ih, é tão chato lá. Essa criança vai ficar com essa informação e falar assim, trabalhar é chato, não quero, só quero brincar. Agora, a gente precisa pensar qual é o comportamento mais produtivo, né? Se você sai de casa com aquela energia, com aquela alegria, com boa disposição para o trabalho e fala com entusiasmo do que você faz, como você se apresenta, essa atitude vale mais que 1000 palavras, né? Ela se torna referência e exemplo que vai servir para os seus filhos. Eu acredito muito nisso. Hoje se fala tanto em propósito, trabalho com significado. É preciso demonstrar isso na prática. Como se vive, como se percebe, como é trabalhar com propósito, com significado. Porque cada um de nós se conecta de uma forma com isso. Qualquer atividade, Rosana, tem seu valor. Toda escolha tem um impacto. E, portanto, cada uma delas importa. Então você precisa dedicar tempo. As pequenas decisões do nosso dia a dia impactam essa qualidade de vida. Uma outra questão que eu gostaria, já ouvir você abordando com profundidade, é a questão de como a mãe ela é um instrumento, se eu posso chamar assim, responsável pela chegada da vida. Como você colocaria a Maria neste contexto? Com certeza a Maria ela respeitou, né, essa questão. Ela se respeitou os cuidados para com a filha, a relação com a filha, a relação da filha com a família, não é? Claro que a primeira coisa que a gente pensa é que a nossa prioridade são os filhos, que é aquilo que nos move, que é um amor sem igual, que é o amor por nossos filhos em primeiro lugar, né? Tudo eles. Na minha opinião, os filhos são as nossas molas propulsoras, mas precisamos estar bem, cuidar bem de nós mesmos para sermos as melhores mães que pudermos ser para eles. A gente vem antes, Rosana, assim como os nossos pais vieram antes e toda essa experiência tem valor. O como cada um utiliza tudo isso já é outra história e também dá outro episódio, não dá não? Certamente. Bom, nessa história da Maria, eu acho que ela contemplou, não foi fácil, o processo não foi fácil, mas ela contemplou a si mesma, a filha, considerou o marido, os pais, o médico, a gestora, e ela ofereceu o melhor que podia. É mesmo, Sumaia? É sim. E é pena, viu, que eu não posso postar as coisas do Instagram aqui pra gente ver como elas estão e para elas participarem e contarem como elas estão hoje, né? Uma relação linda que elas têm uma com a outra, frutos dessa construção, desse cuidado, com as pequenas decisões do dia a dia que torna essa relação mãe-filha tão bonita, não é? Então, talvez, se alguém perguntasse para a Paula, a filhinha lá de 3 anos, você quer que a mamãe vai viajar? É claro que ela diria não. Não, claro. Claro. Mas o que sabe uma criança aos 3 anos de idade? Agora, se a gente fosse lá no Instagram, olhasse as fotos e perguntasse para a Paula o que ela diria, eu tenho certeza que a resposta seria: eu nem me lembro disso, minha mãe está feliz e ponto. Bem, estamos chegando ao final do episódio de hoje. Sumaia, você gostaria de ressaltar mais algum ponto? Quero sim, Rosana. Eu acredito que a mulher é muito mais que uma mãe, que uma filha, que uma profissional ou qualquer outro papel que a gente ocupe na sociedade. Cada um de nós somos seres únicos e reconhecer-se, valorizar-se vem em primeiro lugar. Nesta expressão do que somos cada um de nós para o mundo. É muito importante a gente lembrar disso. E eu queria voltar lá na sua pergunta sobre a filha perdoar aquela decisão da mãe, aquela primeira pergunta. Eu reforço a importância de saber tomar boas decisões, entendendo que é essencial para cada um de nós. Nenhum perdão foi necessário, pois a filha ela nunca se sentiu preterida nessa história. E a mãe e filha, como eu disse, seguem felizes aí em desenvolvimento sempre. Olha, foi uma alegria poder compartilhar a conquista dessa profissional que eu admiro tanto e que abriu a nossa série de episódios #Mulheres Muito Além de Março.
Eu queria deixar um beijo enorme para ela. Má, meu muito obrigada. Perfeito, Sumaia. E essas experiências todas são as que a gente pretende contar aqui no Sou Mãe Podcast. Quero aproveitar para agradecer também a enorme quantidade de comentários que nós recebemos aqui no Abraço da Vitrola. Eu também quero te agradecer muito, Rosana, por essa parceria, pelo profissionalismo, por esse seu jeito tão mãezona, acolhedora, cuidando e tratando desse tema que eu venho trabalhando com tanto carinho. Obrigada, viu, amiga? É uma bela parceria, né, Sumaia, que vai ainda perdurar por muito tempo. Pelo menos mais 12 episódios, não é? Pelo menos 12. Insights da vida materna. E se você conhece ou se passou ou passa por situações que a gente conversou aqui ou outras que envolvam a maternidade dentro das empresas, mande um e-mail para nós, soumãepodcast@gmail.com. Vamos ficar bem felizes em poder ler e acolher sua história por meio do nosso bate-papo por aqui. Com certeza. E antes de terminarmos nosso bate-papo, eu quero lembrar a você que o link para o acesso ao e-book de Sumaia Thomas, Os Impactos Reais da Maternidade e do Trabalho, em versão PDF e audiolivro, está disponível na descrição desse episódio do nosso podcast. Esperamos você para o episódio 3, que vem logo logo. Um beijo, Sumaia. Rosana, um abraço muito carinhoso para você, para a equipe do Braço da Vitrola e para todos que estão nos ouvindo. Até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio de Sou Mãe, Insights da Vida Materna, por Sumaia Thomas.